Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui no meu canal, Portal Esportivo. Hoje nós vamos falar então sobre os planos e eixos da anatomia, da biomecânica, do movimento humano, né? Então espero que vocês gostem desse tema. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio Gonçalves e se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, já compartilha com aquele seu amigo que também trabalha na área da saúde, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, primeira coisa, eu acho que é interessante a gente falar que tudo vai partir da posição anatômica. Então, aquela posição anatômica que vocês já conhecem, vou colocar aqui para vocês também. Então, tudo vai partir dessa posição anatômica. O primeiro plano que nós iremos falar é o plano sagital. Então, nós temos uma região, inclusive aqui nessa parte do nosso crânio, que muitas pessoas conhecem como sagita, né? Então é o quê? É nessa região que acontece a divisão. O nosso corpo vai ser dividido então em duas partes, entre hemicorpo da direita e hemicorpo da esquerda, tá bom? Então esse seria o plano sagital. E quais movimentos que eu consigo visualizar nesse plano sagital? Principalmente flexão e extensão. Então vamos pensar no nosso joelho, no nosso cotovelo. Você está fazendo flexão e extensão, esse movimento está acontecendo justamente no plano sagital. Bom, então falamos do plano sagital e eu comentei com vocês que os movimentos que acontecem são os movimentos de flexão e extensão, tá? Então, na verdade, eles têm um eixo para eles acontecerem, né? Então, o eixo é como se fosse uma dobradiça, né, de uma porta. Ela está acontecendo perpendicular ao plano. Então, se o plano está me dividindo ao meio, então imaginar aqui um plano passando nesse sentido, eu tenho um eixo que vai perpendicular a esse plano, que estaria como se fosse no meu cotovelo, né, de um lado do cotovelo para o outro. Tá bom? Então é só para a gente começar a falar já sobre esses eixos. E esse eixo é horizontal, tá? Então o plano está assim, o eixo está assim, certo? Beleza. Bom, vamos agora então falar sobre o nosso segundo plano. Tem uma outra maneira da gente visualizar o corpo humano, que seria de frente, né? O plano frontal, ou chamado de plano coronal, tá? É uma outra maneira de você visualizar, de você cortar o seu corpo humano, dividindo então da parte anterior e parte posterior. Seriam essas as duas possibilidades, tá? Bom, então nesse plano nós dividimos o corpo em anterior e posterior. Como nós falamos anteriormente, o eixo ele é perpendicular. Então vou imaginar essa parede aqui, ela é como se fosse esse plano frontal. Então eu tenho, na verdade, um eixo que está perpendicular a esse plano. Quais seriam exemplos de movimentos do nosso corpo humano? Por exemplo, o movimento de abdução. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Isso seria um movimento de abdução. Vocês que estão conseguindo visualizar que eu estou fazendo abdução, por quê? Porque vocês estão de frente e conseguem quantificar que isso aqui pode ser 90 graus, né? Porque vocês estão de frente para mim. Então esse é um exemplo, movimento de abdução e adução. Antes da gente passar para o próximo plano, mas e como chama esse eixo? Esse eixo chama antero-posterior. Então eu estou vendo a pessoa de frente, né? E o eixo está partindo da parte da frente para a parte posterior, tá bom? E eu estou conseguindo visualizar ali a minha abdução. Bom, agora partindo para o nosso último plano, não menos importante aí, vamos pensar agora em dividir o nosso corpo ao meio, né? Como se você conseguisse fazer essa façanha, né, de dividir o corpo ao meio em a parte superior e a parte inferior. Então esse é o nosso plano transverso, né? Você vê então que você tem uma superfície nesse sentido. Então todos os movimentos que vão acontecer em cima desse plano, nós podemos então considerar que ele está acontecendo em cima desse plano transversal. Um exemplo, os movimentos de rotação. Então, por exemplo, se eu fizer uma rotação para um lado ou para o outro, do meu tronco para um lado e para o outro, né? O movimento de pronação e supinação também, eles vão acontecer justamente nesse plano transversal, tá bom? E se eu quiser visualizar quantos graus eu fiz esse movimento, eu vou ter que olhar
ou de cima do movimento ou de baixo, tá? Para cima, para eu realmente conseguir quantificar isso em ângulo, né? Então é só aí um pouquinho dos planos. Bom, então se tem movimento, se ele acontece no plano transversal, ele também tem um eixo, né? Como que é esse eixo? Vamos lembrar da nossa dobradiça. Como que ela está? Ela está apontando de cima para baixo. Então, se eu consigo fazer o movimento abrindo e fechando essa dobradiça, ela está assim, né? E eu consigo, então, quantificar esse movimento no meu eixo chamado de longitudinal, tá bom? Bom, pessoal, então falamos aí basicamente dos 3 planos e dos 3 eixos que o nosso corpo que existe no nosso corpo e como eles podem nos ajudar a visualizar os movimentos que vão acontecer em qualquer parte do nosso corpo, tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí, já deixa seu like aí e também vão ter aqui outros vídeos com esse mesmo tema. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.